Olá, meus irmãos, com grande alegria no meu coração, que mais uma vez estamos entrando aí no seu Kadosh Kadoshim, no seu lugar santíssimo, para poder ministrar a santa palavra de Deus. Quero ler um texto para o nosso culto racional que nós temos tido o privilégio de realizar no livro de Provérbios, no capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, onde nós temos aqui uma palavra que está ligada ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos fazendo. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama amplificadamente nas ruas e nas praças profere a sua voz. Nas encruzilhadas das ruas mais concorridas, às entradas dos portais e nas cidades, profere as suas palavras. É o que nós estamos fazendo exatamente agora, trabalhando nesses últimos dias com a oportunidade, acreditando na oportunidade e aceitando os meios pelos quais o Senhor Jesus está nos dando para poder ministrar a sua palavra. E todos aqueles que estão aproveitando esse tempo, ao invés de estar fofocando, falando mal das pessoas, tomando tempo para julgar A, B, C ou D, respondendo os ignorantes, os nécios, gastando tempo com eles, deveria estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, ensinando a palavra do Senhor Jesus àqueles que já creram, a fim de que eles possam alcançar a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Este momento não é um momento de oportunidade para tornar celebridades, pessoas de celebridades. Esse é o tempo que Deus está fazendo para mostrar uma realidade muito grande. A situação ministerial, eclesiológica, mundial, estava se tornando um Hollywood em todas as áreas, no meio dos pregadores, no meio dos cantores, no meio de todos os shows que estavam tomando lugar dos cultos. E isso tudo estava
trazendo uma tristeza profunda no trono de Deus, no oráculo de Deus. Então o que é que Deus fez? Deus tirou a sua igreja da mão dos líderes, tirou a sua igreja do poder dos pastores mundiais, tirou a sua igreja, o seu rebanho, e disse: dá licença que vocês vão ficar uns dias sem falar, sem estar, sem tocar as minhas ovelhas. Porque mesmo alguns pastores que têm 2.000, 3.000 membros, quando eles estão fazendo as suas lives, eles não alcançam nem 10% das suas igrejas, do seu povo, da sua grei. Por quê? Porque eles não estão ali diante deles na hora que eles conclamam. E eu vejo isso, que às vezes 10% do que entra é muitas vezes gente de fora que entra, nem mesmo a 10% da sua grei está ali presente nas lives, nos cultos. Por quê? Deus respondeu isso para mim. Ele disse: eu tirei a minha igreja da mão dos líderes, de todos eles, por esses dias, para que eles saibam valorizar o trabalho deles em relação à igreja. Eu tirei os líderes. Se dá licença aí, que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer, que eu disse lá em Ezequiel 34, 37, eu vou pastorear a minha igreja e vou mostrar à minha igreja como é que se pastoreia, porque ele é o bispo das nossas almas, ele é o pastor dos pastores, ele não tem nenhum problema de retirar as ovelhas da mão daqueles a quem ele chamou para que fossem responsáveis por elas, e com muitos vieram arrancar a lã, matar as ovelhas, não tosqueá-las, mas matar as ovelhas com a mão de lobo. Então Deus resolveu mundialmente dizer: dá licença, senhores cantores, dá licença, senhores celebridades, dá licença, senhoras celebridades, dá licença, apóstolos, profetas, pastores, dá licença, porque agora eu quero trazer a minha igreja para mim. E o que aconteceu nesses dias é como Eliezer, a Bíblia fala de Eliezer, que é um tipo profundo do Espírito Santo. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. Ele é um tipo do Espírito Santo. Então, olha só o que aconteceu aqui, olha isso aqui, ó. Padã Aram, bem longe, Padã Aram, bem longe. Veja, bem longe. Aqui embaixo, onde eles viviam. Então, ele disse: Eliezer, vai lá em Padã Aram e traz a Rebeca. Lembre-se que a Rebeca nasceu quando Abraão ofereceu o seu filho aqui ao Senhor, Isaque. Quando eles desceram do monte, vieram trazer uma notícia por esse lado, que Rebeca tinha nascido. Entre 33 a 35 anos depois, Abraão mandou Eliezer ir buscar a Rebeca para o seu filho Isaque. E Isaque ficou esperando aqui, estava esperando aqui em oração, até que Eliezer veio e trouxe a noiva para Isaque. Veja só que coisa incrível isso aqui. Então Eliezer era o quê? Eliezer era o acompanhante que tinha toda a riqueza para cuidar de lá de Padã até chegar aqui em Beceba, até essa região aqui dos Carvalhais de Mangue. Olha só que coisa. Eliezer nunca tirou gracinha com Rebeca. Eliezer nunca quis flertar com Rebeca. Eliezer nunca disse: ei, escute, você tem que me sustentar, porque agora eu estou cuidando de você. Não, Abraão era o patrão de Eliezer. Deus, o Pai, é o seu patrão. Deus, o Pai, é seu patrão. A igreja não é sua patroa. Deus, o Pai, é o seu patrão. Ele provê de formas extraordinárias. Deus, o Pai, é o seu patrão. Então, o seu trabalho não é flertar com a igreja, não é dizer a minha igreja, a igreja do pastor João, a igreja do pastor Antônio, a igreja do pastor José, a igreja do pastor Tiago, a igreja do pastor Fábio, a igreja do pastor Nelson. Não, senhor! A igreja é do Senhor Jesus. Eliezer nunca flertou com ela.
Nunca ficou olhando pelas brechas da tenda quando ela estava ali dentro da sua tenda, na sua intimidade. Eliezer cuidou da esposa de Isaac. Então, o que é que Deus fez? Estão querendo olhar pelas frestas da tenda. Então, deixa eu tomar a minha igreja. Deixa eu pastorear a minha igreja. Deixa eu pegar esses dias aqui para mostrar para esses pastores como é que se pastoreia uma igreja. E nós estamos vivendo esse tempo agora, em que Deus disse, basta, basta, basta líderes, basta pastores, basta de safadeza, basta de mentira, basta de engano, deixa eu pastorear a minha igreja, estou tirando a igreja de vocês. Nós temos que voltar a pensar, dizer, Deus, onde nós falhamos em todo esse aspecto? A igreja te pertence. Eliezer jamais flertou com ela, sim, tratou como a esposa do seu Senhor. A esposa do seu Senhor. Esse é o nosso trabalho como ministro, respeitar a esposa do nosso Senhor, cuidar dela para que ela compareça diante do Senhor com vestimentas dobradas. Nós somos as virgens prudentes, nós temos que ter azeite no nosso depósito, porque as loucas não têm, as loucas não tiveram. Por isso, elas vão ficar, porque elas não têm depósito de azeite. Então, esta é a minha primeira palavra esta noite para o seu coração, dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o Senhor da igreja. A igreja não pertence a nenhuma denominação, ou a convenção, ou concílio, nem a um poderoso, nem uma família, nem a um pastor, nem uma esposa de pastor, nem de ninguém. A igreja pertence a Jesus Cristo, e Ele resolveu tirá-las da mão dos poderosos, dizer, eu vou tirá-la, eu vou tirar a minha igreja, e eu vou pastoreá-la, como Ele está fazendo agora, neste exato momento. Então, você vai ter que reconquistar o seu espaço, vai ter que reconquistar, vai ter que buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar os seus oráculos, para reconquistar a grei da qual você faz parte. E diante de Deus, diante de quem você presta contas. Esta é a verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que esta palavra possa ser uma advertência a todos, em nome do Senhor Jesus. É um prazer muito grande, nesse momento, saudar a cada um dos nossos amados irmãos. Eliana Parlato, com muita alegria no coração, quero saudá-las. Eric Brito, saudá-los. Não dá para saudar a todos. É verdade, ele é o sumo pastor. Franciele Lourenço, glória ao nome do Senhor. Paulo Felipe, Evandro Cruz, bendito seja o nome do Senhor. Watson Fernandes, glória a Deus. Ana Assis, Paulo César da Silva, Deus abençoe. Obrigado pelas suas palavras. Acé Camargo, Júnior Moura Ferreira, obrigado por estar presente. Daniel Souza, Deus abençoe. Azeite no depósito, isso mesmo. Paulo Felipe, Jucenir Bispo, Douglas Teófilo, Micael Vieira, Jorge Santos, Luciana Nascimento, bendito seja o nome do Senhor. Lucila Lima, grande amiga da nossa família, minha amiga também pessoal. Jorge Santos, Luciana Nascimento, bendito seja Deus. Jorge Santos, mais uma vez. Micael Vieira. Todos que estão entrando aqui, são muitos e vai mudando rapidamente, não dá às vezes para ler, não dá tempo. Vitor Gabriel, meu grande amigo, saudade de você. Carlos Silva, Aline Ronaldo, glória a Deus. Alexandre Lenin Souza, Nadson Maia, sempre ligado. Braulio Espírito, é de Votuporanga, Deus abençoe, glória ao nome do Senhor. Allen Lima, Grajaú, São Paulo, glória ao nome do Senhor, obrigado pelo carinho. Alexandre Marinho, Jofrão Moraes, obrigado. Nadson Maia, Adriano, José Luiz Hermida, meus amigos. Sempre que eu começo, trago sempre uma palavra de exortação, edificação e consolação. Depois, então, eu passo para a mensagem, depois de saudar alguns dos meus amados irmãos. Às vezes, a uns eu não saúdo, porque eu já saudei. Pastor Wallace Leão, Alisson Pereira,
grande amigo. Caruaru, Deus abençoe. Berenice, Santa Catarina, Florianópolis, Daniel Barros, Clarice Rei, Marcelo Gonçalves, meu grande amigo e nosso amigo e membro da nossa diretoria, do nosso seminário, bendito seja Deus. Simone Amarins, Marco Leocádio, Wagner Nascimento. Ô Marcelo, tenho sentido falta do Quirino e do Fábio. Desperta eles, né? Sai aí pelos apriscos, acha-os, que eu não tenho visto eles por aqui. Paulo Henrique, glória ao nome do Senhor. Denise Souza, João Domingos Santos, Jeremias Júnior, Moisés Benetti. Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito, 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 muito. Bruno Ferreira, Sorocaba. Moisés, pastor Moisés Benetti, Grajaú. Paulo Paz, Leia Campos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra agora, vamos à palavra. Glória ao nome do Senhor. Vamos à palavra, vamos à palavra. Oh, aleluia. Vamos então à palavra. Nós estamos falando sobre a segunda parte. Estamos falando já 2 semanas nesse projeto aqui, 2 semanas nesse projeto aqui, e a chegada. Então tem que terminar a chegada. Começamos a falar um pouquinho sobre o Armagedon, que é o Armagedon, e depois a verdadeira função da igreja que ela vai fazer. Porque algumas pessoas perguntam, né, que esses pontos estão juntos, a chegada do Armagedon e a função da igreja, logo a partir do momento em que a igreja chega na sua posição oficial, onde ela vai estar durante esses 1000 anos sabáticos, nos quais o Senhor Jesus vai reinar para preparar o estado eterno no qual nós vamos viver. Então, serão tremendos tempos de trabalhos. Haverá outras circunstâncias novas. Deus, na sua misericórdia, se renova a cada manhã. Seu projeto. Não pense que você vai para o céu dormir, ficar lá no leito dormindo. Você vai descansar, né? Lá não é de jeito nenhum uma pousada, mas é um lugar de quem trabalha. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. É um lugar de trabalho. Mesmo as almas que estão lá no paraíso agora, na parte será da Nova Jerusalém, eles estão em louvor e adoração, em trabalho. A Bíblia diz que os mártires cantavam com palmas nas mãos e harpas, cantando todo o tempo, porque eles já não estão mais no Cronos, eles já estão no Kairos de Deus. Eles não vão para lá para o céu para dormir, parar com essa conversa. Mas a Bíblia diz que eles estão descansando no corpo físico. O homem é alma que tem espírito, que pertence a Deus, e o homem é alma que tem corpo físico. Do ponto de vista físico, está descansando. Mas na alma, a alma nunca descansa, sempre ela está trabalhando. Ela descansa no sentido de confiar no Senhor, esperar no Senhor, este é o descanso. Mas no ponto de vista físico, lá no céu, não tem esses 2 estados do Brasil, que aí, pessoal, é só sombra e água fresca. 2 estados, na verdade 3, que inclui mais um, que o pessoal gosta muito de dormir e descansar. 3 estados do Brasil aí, e vocês se virem para achar quem são, porque eu acho que vocês já sabem quais são, ok? Muito bem. Vocês são irados comigo, mas é a verdade. Isso é a pura verdade. É a pura verdade que eu estou falando. Ok? Muito bem. Aí nós temos no texto de Joel, onde nós paramos, Joel, no capítulo 2, a chegada do exército que vem do céu, a chegada do exército que vem do céu, onde nós paramos a última aula anteontem, quando nós demos a classe sobre a chegada, no capítulo 2, que ele fala assim, verso 1, tocar em chofar em Sião e clamar em alta voz no meu Monte Santo, tremei todos os moradores da terra. Por quê? Então a cidade vai chegar, ela vai chegar nessa posição, ela vai tomar posse do seu lugar, o sol não dará a sua luz, nem a lua, eles não darão a sua luz, e ela vai ficar numa posição sobre
sobre a terra. É muito importante. Ninguém pode estudar escatologia sem falar da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o movimento da Nova Jerusalém é a estrutura do fim das coisas relacionadas. E também nunca esquecer que você está vindo aqui no nível Kairos, e aqui você está vendo o nível Cronos. Olha só a diferença. É aqui, ó, essa roda aqui e essa roda aqui. Essa roda aqui, ó, grande aqui, está vendo? Sendo o Cronos. E esse aqui sendo o Kairos. Então, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. Pegou aí? Diferença? Deus não existe. Deus não existe. Deus é. O presente de Deus, ele é eu sou, ele é. Deus não existe. Ele existe e não era. Ele existe nas três fases do era, do é e do será. Veja bem, que são as três dimensões dele. Que como ele é, se ele vier para o era, o é passa a ser. O era passa a ser é. Se ele for para o será passa a ser é. Porque ele se manifesta sempre no presente. E como que se entende isso? Quando ele estava lá falando com Daniel, ele estava no presente dele. Ele já estava vestido com a roupa que ele está se manifestando em Apocalipse capítulo 1, o seu talabá de ouro, sua vestimenta branca de ouro, seu sapato reluzente como latão, seus olhos como chama de fogo. Então ele já tinha se encarnado, ele já tinha feito o ministério dele, realizado o ministério dele, já tinha morrido na cruz, já tinha sido sepultado, já tinha sido ressuscitado, já tinha sido assunto ao céu, já tinha tomado as suas hostes, já tinha vencido, já tinha triunfado. Então, ele está ali manifestado como vitorioso no seu presente. Então, na eternidade de Deus, no Kairos de Deus, que nós estamos vivendo agora, é passado para eles, ainda que para nós será futuro, porque o nosso tempo não se encaixa no presente de Deus. Isso aqui parece filosofia, mas é Bíblia purinha. Bíblia pura. Então ele diz assim, Daniel, olha para mim, Daniel. Você olha para Daniel, capítulo 10, você vê o Jesus do capítulo 1 de Apocalipse. O Jesus ressuscitado, glorificado. Por quê? Porque olhar para Daniel, quem é você? Eu sou o que será. Eu sou o que será, mas eu já sou o que para você será. Eu já sou o que para você será, eu sou. Meu nome é Eu Sou. Amém? E eu não tenho pena de falar isso, não. Eu não tenho pena, não. Que alguns colegas dizem, pastor, não é você ficar falando essas coisas, o povo não entende. Aí eu digo, os ministros não me entendem, mas o povo me entende, porque o povo tem a graça e o entendimento do Espírito Santo de Deus. Ele não tem preconceito, ele não tem inveja de quem está fazendo aquilo que as outras pessoas não estão fazendo. Eles não têm inveja daquilo que as pessoas estão dizendo que eles deveriam dizer e não podem dizer, porque não se prepararam para dizer. O povo não tem inveja, o povo recebe quando eles sabem que a palavra de Deus, porque eles têm o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus dá testemunho. O Espírito de Deus dá testemunho. E é sobre isso que eu gostaria de dizer, que você não está vivendo uma história apocalíptica sem se entender, sem compreender as três dimensões da eternidade. Quando João foi arrebatado, ele foi arrebatado para essas três dimensões. Havia hora que ele estava no era. Havia hora que o Espírito de Deus o levava. O Espírito de Deus levava para o é. Depois ele não estava mais no é. Ele ia para o será. E ele ficou nessas três manifestações dentro do Apocalipse. Por isso que quando você lê o Apocalipse, você não entende. Porque você não pega a parte principal, a parte estrutural, a parte que é importante sobre tudo isso. Não tenho pena de falar isso aí. Não tenho pena. Eu falo isso para quando eu estou ministrando as classes para aqueles que estão em outro nível. Em outro nível. Então, quando você olha o livro de Apocalipse, por exemplo, que ele fala assim, eles se levantaram, que ele viu tudo isso acontecer. Isso.
Aí quando chega no capítulo 12, houve batalha no céu, Miguel. Aí está no passado. Aí você vê o Miguel no passado e as duas testemunhas, né? As duas testemunhas no capítulo 11. E depois você vê o capítulo 12, ele falando como se já tivesse acontecido. Então, ele vê, ele caminha, ele tem um movimento dentro do era e do será. Então, Deus existe na história. Deus existe na história. De novo, Deus existe no era. Mas hoje, Deus não existe. Deus é. Ele é. Ele está. Ele eu sou. Ele é eu sou. Eu sou. Amém? Você tem que entender isso muito bem. Jesus disse várias vezes que ele era o eu sou. Várias vezes no seu ministério. Quando ele foi preso, ele disse isso. Ele disse isso quando ele estava falando no Monte das Oliveiras, quando ele estava pregando. Falou isso aos seus discípulos. Ele falou isso várias vezes no Novo Testamento. Só que a gente passa, devido à tradução que ela colocou lá, o eu sou como minúscula, eu coloquei na nossa versão, que é a nossa versão que você precisa ter, a versão de Nelson, que está aqui na minha mão. Amém? Então, dentro desse prisma, nunca você pode estudar as coisas vindouras sem você entender. Nós já estamos no Kairos. Para nós, as coisas já estão passando de uma velocidade extraordinária. Olha a roda aqui. Os homens estão nesse nível. E nós estamos nesse nível. Então, nós estamos caminhando como um dia para nós fossem equivalentes na Terra. Então, a Terra está vivendo 7 anos para nós. Nós estamos vivendo coisas rapidíssimas. Não dá nem para calcular. Que eu erraria, cometeria um erro aqui físico de cálculos para vocês. Mas ele disse, o próprio Pedro, repetindo o texto de Salmos, ele disse, um dia no Kairos de Deus é com 1000 anos no Cronos dos homens. E a Bíblia fala que o tempo dos homens vai terminar. Quando a cidade chegar nesse nível, então o tempo se acabará. Onde está escrito isso? Vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Nós estamos indo para o fim do Cronos, do tempo. E a palavra equivalente a isso. A palavra grega é equivalente a isso. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Acompanhe comigo no texto. Acompanhe comigo no texto. Alguém coloca aí, Apocalipse capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus por tudo. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Somente Ele é digno de toda glória, de toda honra. Só Ele é digno. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus para que você não seja esbofeteado. Dê glória a Deus por causa das grandezas das revelações. Então, me foi dado um espinho na carne para que eu não me glorificasse, a fim de que eu não fosse esbofeteado por espíritos malignos das trevas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo, portentoso, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Se na sua Bíblia tiver escrito arco-íris, tire isso daí. Não tem essa palavra no grego, não tem essa palavra na palavra de Deus. Eles colocaram por conta própria, risque isso daí. Íris é a deusa da sensualidade. Íris é o mesmo que Shekinah. Íris, a deusa da sensualidade. Íris. Tire isso daí. É arco celeste. Aí, Apocalipse capítulo 1. E vi um outro anjo potentoso que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés eram como colunas de fogo. E tinha na mão um pequeno livro aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o pé direito sobre a terra, e clamou com grande voz, semelhante ao leão que ruge. E quando clamou, os 7 trovões retumbaram suas vozes. Quando os trovões acabaram de retumbar as suas vozes, estou lendo a versão de Nelson. Aí, diz o texto, quando os 7 trovões acabaram de retumbar as suas vozes, eu me preparava para escrever
o que haviam dito, mas ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram. Sela os que os 7 trovões falaram. Os trovões são resultados quando o louvor é dado, quando o louvor é levado até a terra. Então os anjos colocam esse louvor em incensários. Os 24 anciãos guardam esses louvores e na hora certa, na mudança de turno, então eles queimam esse louvor de hora em hora. Por isso que o anjo disse: na mesma hora em que tu oraste, foi ouvida a tua oração. Mas demoraram 21 dias para que os anjos chegassem até Daniel, por causa da barreira nas regiões celestes. As dificuldades, os bloqueios que Satanás coloca para que o anjo não passe. E a única forma para que o anjo passe é você perseverar em oração e batalhar no mundo espiritual em oração, para que os anjos de Deus possam ter força para vir ao teu socorro e ajudarem você nas suas batalhas também. Então, quando a igreja ora e o louvor chega à sua presença, então vão para os incensários. Dos incensários, na hora certa, eles são derramados no altar. Mas as orações que são escatológicas, ora vem o teu reino, estabelece o teu reino, te manifesta, chega com a tua cidade, arrebata a tua igreja, leva a tua igreja, livra, Senhor, o teu povo do mal, salva os mártires, guarda o remanescente, as orações das 2 testemunhas, as orações dos mártires, o louvor, tudo isso não é queimado, ele vai ser colocado para a hora certa. Essa oração escatológica, ela não é queimada, a não ser no tempo certo para o cumprimento desta oração. Então chega o momento em que Deus vai dizer para os anjos especialistas que têm essas orações em depósitos. E então eles lançarão sobre o altar na hora certa. E onde está escrito isso, pastor Alderi? Capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, disse: quando ele abriu o 7º selo, o céu entrou em silêncio por um espaço de meia hora. Então eles foram buscar as orações de todos os tempos, as orações proféticas de todos os tempos, de todos que oraram, de todos que pediram a vinda do Senhor, de todos que oraram: venha a nós o teu reino, de todos que fizeram essa oração. Diz o texto, verso 2: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, um altar tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Foi-lhe dado. Então esses incensos estão guardados, são as orações dos santos. Veja, isso acontece todos os dias com as nossas orações, louvores, devocionais. Mas o que se refere à ação profética de Deus está sendo depositado para uma hora certa. Diz o texto que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante da face de Deus uma nuvem de incenso com as orações dos santos. Subiu a nuvem que os anjos jogaram ali. E depois o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve retumbantes trovões, aqui, ó, proféticos. Então, esses trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Estão vendo aí? Então, isso aqui é resultado das orações. Por isso, no capítulo 10, volte para o capítulo 10. No capítulo 10, então, vocês veem a escritoria. No capítulo 10, verso 4. Quando os 7 trovões acabaram de retumbar as suas vozes, eu me preparava para escrever o que haviam dito. Então, quando Deus quer falar com os anjos não aparecem lá diante de Deus, né? Comparecem lá diante de Deus. Alguns anjos têm esse privilégio. Os anjos das crianças, por exemplo, eles comparecem diante de Deus todos os dias para falar como essas crianças estão sendo tratadas, como essas crianças na sua casa estão sendo cuidadas, como essas crianças estão sendo educadas, como essas crianças estão sendo educadas no temor do Senhor ou não, se a sua responsabilidade com as suas crianças. Então, os anjos levam diante de Deus as notícias a respeito. Então, Deus abre porta para eles, porque Jesus disse que esses anjos das crianças comparecem diante de Deus para tratar dos assuntos relacionados a essas crianças. Por isso, quando as crianças oram e elas buscam a Deus, Deus ouve as crianças por causa dos anjos que estão com elas.
Mas quando Deus quer falar com os anjos, que são milhares e miríades, a Bíblia diz aos anjos das águas, aos anjos do fogo. Estou dizendo literalmente, versículo bíblico, os anjos das águas, os anjos do fogo, os anjos do norte, os anjos do sul, os anjos do leste, os anjos do oeste, os anjos das nuvens, os anjos das tempestades, os anjos das colheitas, os mensageiros de males que só levam os males, as pragas, que levam as pragas de Deus, os anjos que Deus permite que entrem na sua presença, dê ideias para aquilo que eles vão falar quando os profetas estão brigando entre eles. Então Deus fala assim, já que vocês estão brigando, deixa eu pedir uma informação aqui para aqueles que estão ali. E anjos aparecem diante de Deus e dizem, eu tenho uma ideia. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, verso 21 em diante, se você quiser ler. Queria amanhã dar um futuro, dar um curso só sobre os anjos para vocês. Então, quando esses anjos... Deixa eu fazer um desenho aqui, para vocês entenderem melhor. Eu não queria apagar esse quadro, porque eu tenho que voltar aqui para fechar aqui. Aqui que é o fechamento da aula, mas eu vou ter que fazer de novo. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado por vocês estarem aí. Acompanhe comigo. Então, olha aqui. Observe aqui. Então, olha só. Que o trono de Deus. Aqui está a plataforma do trono. Aqui, ele tem 7 anjos. 7 anjos que são os secretários de Deus. Aqui ao redor tem 24 anciãos, que são presbíteros. Em grego é presbíteros. Em grego, são 24 presbíteros ao redor. Deus aqui, o seu trono, o trono do Filho e o trono do Pai, o Filho com corpo, natureza humana glorificada, e o Pai só no corpo de luz, e futuramente ele vai habitar no corpo do Filho, porque foi dobrado do Pai, que nele habitasse toda a plenitude da divindade, segundo a Bíblia. Então, quando as orações proféticas ou devocionais chegam aqui, então Deus fala através de trovões. Deus fala através de trovões. Os anjos que estão em todo o universo e em toda a natureza, espalhados em toda a natureza, sabem ler o que está escrito aqui. Seus olhos conseguem ler o que está escrito aqui. Porque Deus pode falar ao anjo Gabriel, né, ao anjo Miguel, aos que nós conhecemos na Bíblia que tem nome, né, dos nomes que são conhecidos diante de Deus. Então Deus pode falar para eles. Aquele que está ali, eles, ao verem o que Deus escreve no raio, eles sabem o que eles fazem, o que eles têm que fazer. Então, quando Deus responde a oração, quando você está aqui adorando e louvando, sua oração são levadas pelos anjos até a presença de Deus, e os 24 anciãos que estão aqui ao redor, por exemplo, cada um equivale a 1 hora, 21 horas. Estamos passando do anjo 23, perdão, do anjo não, dos presbíteros, do ancião 23 para o 24. Quando terminar, daqui a poucos, 40 e poucos minutos, então vai trocar de guarda. Ao trocar de guarda, a oração devocional é queimada, mas a oração profética é guardada. E então, é queimado. Deus inala isso, porque ele recebe. Porque Davi disse, sejam agradáveis as minhas orações, sejam agradáveis aos teus ouvidos, porque elas são transformadas em incenso. Então Deus sabe de onde vem a oração, de que casa é a oração, de que família é a oração, de quem é, a quem pertence aquela oração. Então, como ele responde, a sua voz é tão poderosa que João, quando estava na dimensão do Kairós, aprendeu a ler estas orações. Veja a velocidade que a pessoa passa a ter quando o seu corpo está na dimensão espiritual da eternidade. Aprende a ler o que Deus falou, que no nosso ouvido soa diferente, mas para o ouvido do anjo não é isso que você pensa, mas sim uma tremenda de uma melodia. Para nós é espantoso, mas para a natureza dos anjos... Então, João teve que ver isso do ponto de vista carnal, terreno, mas do ponto de vista angelical era outro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje a
A aula hoje, meu irmão, é só para crente, meu amigo. A aula hoje é só para quem já tem maturidade. A aula é só para quem já tem maturidade, já andou na fé. Aqueles que a Bíblia diz já deviam ser mestres pelo tempo do teu conhecimento. Essa aula é para esse tipo de gente aí. Não tenho pena de quem não lê Bíblia, de quem nunca estudou. Ó, essa já é a 21ª classe, o cara quer começar aqui na 21ª classe, na 22ª, já quer começar na 15ª e acha que é humilhante para ele assistir desde a primeira. Então não vai entender absolutamente nada. Estou dando risada, viu? Dando risada. Ok. Aí no texto do capítulo 8, então o que ele fala? Do capítulo 10, verso 4, diz: quando os 7 trovões acabaram de retumbar as suas vozes, eu me preparava para escrever o que haviam dito. Por quê? Porque ele entendeu o que os trovões estavam falando, a dimensão que ele estava. Por isso que eu digo que quando você for transformado e que você for transformado no abrir e fechar de olhos, a dimensão do seu entendimento, do seu conhecimento eterno será tão tremendo e rápido que você poderá ler o que Deus escreve na rapidez de um raio. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim, mas ouvia uma voz do céu que dizia: sela o que os trovões falaram, não escreva. João, você está nessa dimensão. Essa será a nossa dimensão, a dimensão da eternidade do nosso corpo. Como a Bíblia diz, na chegada da igreja, se um deles cair por cima de uma espada, não será ferido. Por quê? Porque já está com o corpo glorificado. Não vai descer para receber um corpo glorificado. Ela já está 7 anos anteriormente com o corpo glorificado. Deus não vai vir aqui para preparar o exército. Deus já vem com o exército. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Eu posso dizer, como Jesus disse em Lucas, a partir do verso 19, 20 e 21, quando ele disse no capítulo 10, obrigado, Senhor, porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelou aos teus pequeninos, Senhor. Aqueles a quem o Senhor tem misericórdia para poder entender, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui agora. Ok, agora sim, vamos para cá, para esse ponto. Muito importante. Aquele desenho que eu disse que eu não podia apagar, que eu vou ter que fazer de novo. Mas agora, já sabendo que você está entendendo o que eu vou dizer. Veja só que coisa aqui. Ok, a cidade vem para o seu lugar, ela vai ficar sobre a terra. Esta é a casa da igreja. Israel, Deus deu às nações. Romanos capítulo 4, ali diz que Deus deu por herança a terra. Ele pediu só Canaã, mas por causa da fé dele, Deus disse: vou te dar toda a terra. Romanos 4. Veja só. A nossa cidade é esta aqui. Salmo 87. Para aqueles que nasceram de novo. Salmo 87. Sobre esta cidade. Salmo 87. Salmo 87. Salmo 87. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 1 diz: os seus fundamentos estão no seu santo monte. O Senhor Jeová ama as portas de Sião mais do que todas as tendas de Jacó. As portas de Sião, mais do que todas as tendas de Jacó. Claro que está falando de Judá. Aí, coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Aleluia. Ó cidade de Deus. Eu me recordarei de Raabe, porque Raabe foi fruto da graça de Deus. Raabe entrou na genealogia pela graça. Eu me recordarei da graça.
Eu me lembrarei do cativeiro. Eu me lembrarei de Jericó. Me lembrarei do livramento de Babilônia, minhas conhecidas. Eu me lembrarei da Filístia, das vitórias que Deus deu para Davi. Eu me lembrarei de Tiro, a grande cidade, a grande, imponente cidade do capítulo 18, 17 de Apocalipse. Eu me lembrarei da Etiópia, que juntou 1 milhão de guerreiros para virem guerrear contra Josafá. Eu me lembrarei deles. Mas se dirá algo a respeito dos que fazem parte dela. Já estou explicando, é lógico, a cidade. Este nasceu ali. Então, o novo nascimento é equivalente a quem nasce na Nova Jerusalém. Por exemplo, Mateus. O Mateus nasceu aqui nos Estados Unidos. Mas ele tem o passaporte do Brasil. Ele tem o passaporte brasileiro. Mas ele é americano, então ele tem o passaporte dos Estados Unidos. E um dia que nós viemos do Brasil, nós entramos, quando nós chegamos no border, ali, o rapaz disse, você passa para cá, passa para a linha, entra, você entra. E vocês fiquem aí, porque vocês não têm passaporte. Então, você passa, eles ficam para lá. Por quê? Porque o Mateus tinha cidadania americana. Mesmo ele tendo cidadania americana, ele também ganhou automaticamente o passaporte brasileiro. A mesma coisa aconteceu aqui. Jesus é o nosso irmão. Jesus é o nosso irmão. E por nós sermos sido adotados pelo Pai, nós recebemos a cidadania da Nova Jerusalém. Ganhamos um passaporte celestial. Então, quando nós chegarmos nas regiões celestiais, que os anjos perguntarem, vocês querem fazer o que aqui? Eles nasceram aí, eles são cidadãos da cidade. Aleluia! 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 Você tem cidadania. Aí você diz assim, mas eu nunca estive lá. É verdade. No dia que o Mateus foi receber o passaporte dele, ele teve que fazer o juramento ali, a bandeira e tudo. Quando ele recebeu, ele era cidadão. Eu tive que ficar ali do lado, junto dele. Não podia fazer parte dessa cerimônia, porque ele tinha o passaporte. É a mesma coisa. Nós nascemos de novo. E o novo nascimento, dentro do nosso passaporte, da nossa cidadania, como Pedro escreveu, dizendo que a nossa cidadania é celestial, aleluia. O texto que ele estava se baseando era esse. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão aí, diga Braulio, diga para o José Augusto, diga para o Jorge Almeida, diga para o Kleber Miranda, Francis Ley, diga para o Alan Fernando, diga para o João Neto, diga para o Gilmar Miranda, diga para Leonor, diga para o Kleber, diga para o Marcos, diga para a Franciele, diga para o Cláudio Maurício, diga a minha cidadania é da Nova Jerusalém, porque eu nasci lá. Você abre um livro de escatologia, pouco se diz dela. Você abre um livro de escatologia, por mais grosso, mais cheio de páginas que seja, nada se fala da Nova Jerusalém, que é o principal elemento das coisas que vão acontecer. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado, glorificado, glorificado. Aleluias. Aleluia. Salmo 87, versículo 5 diz, a respeito de Sião se dirá, este homem e aquele outro nasceu ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. E o Senhor Jeová escreverá ao registrar as nações em um livro e dirá, quando ele estiver registrando ali, ele vai dizer, ele é de lá, ele nasceu lá, isso aqui nasceu lá, tu pra cá, tu pra lá, tu pra cá, não, esse é de lá, esse é de lá. Eita, eu tenho que dar glória a Deus, pelo poderoso, glorioso novo nascimento. Quem já nasceu de novo e recebeu Jesus como Salvador? Quando eu digo que recebeu Jesus como Salvador, não estou dizendo que você levantou a mão, não. Não, senhor, não estou dizendo, não. Não aquele que foi lá e foi batizado
e continuam uma vida desgraçada. Não, não é nada disso aí. Isso tem que acontecer. Mas eu quero me referir àqueles que continuam praticando o evangelho do Senhor Jesus. Aqueles que continuam praticando na fé, praticando a graça, praticando o amor, praticando a piedade, praticando a solidariedade. Porque essa é a maior religião. Esta é a verdadeira religião, a prática do evangelho. Esse que recebeu Jesus, o que pratica o evangelho. É Tiago inteiro. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus. Entra aqui, Senhor. Entra aqui conosco. Entra aqui conosco. Adora a Deus aí onde você está. Adora a Deus. Adora, adora, adora. Levanta as tuas mãos e adora a Deus aí onde você está. Bendito seja Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Adora, 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 adora a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte, Senhor, desse dia em que o Senhor, ao registrar as nações, o Senhor dirá para mim, dirá para o meu irmão que está comigo, para Célia. Oh, meu Deus, dirá assim, Senhor, para os meus irmãos brutos aí, os verdadeiros brutos de Deus aí de San Diego. Aleluia. Este nasceu ali. Este nasceu ali. Paulo Felipe nasceu ali. João da Silva Santos nasceu ali. Josué Peretti nasceu ali. Oh, glória! Paulo Roberto Moraes nasceu ali. Oh, Paulo Goulart nasceu ali. Braulio de Espírito nasceu ali. Elias Francisco nasceu ali. Ney Vitor nasceu ali. Anete nasceu ali. Aleluia. Maico de Marcos nasceu ali. Aleluia. Mônica Meirelles nasceu ali. Oh, Mônica Mendes nasceu ali. Marcelo Gonçalves nasceu ali. Allen Lima nasceu ali. Glória, glória. Eliana Balato nasceu ali. Oh, glória, glória. Oh, glória, Verônica nasceu ali. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oitenta e sete, verso 6. E o Senhor escreverá ao registrar as nações em um livro. Ele dirá: este nasceu ali, ele não fica aqui na terra. Ele nasceu lá. A cidade de Deus, verso 3. E os cantores e os musicistas de todo o povo de Deus, quer cantando ou festejando, dirão: todas as minhas origens estão em ti. Coisas gloriosas, verso 3, são ditas de ti, ó cidade de Deus. Aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus.
Então nós temos aqui que ela virá, da qual nós participaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você fala, eu sei que Apocalipse é um livro que fala muito sobre isso, mas qual é a posição? Estou lendo, por isso que eu estou lendo. E é outro texto que está em Isaías, a respeito da cidade. Leia o livro Cavalo de Fogo. Leia o livro Patrulheiros do Hades. São dois livros que, na verdade, é um só livro. Que quem lê o Patrulheiros, lê o Cavalo de Fogo, entende tudo isso que eu estou falando. Todas as nossas 21 aulas que nós demos até agora, tudo isso que eu estou falando estão com fartura explicada no livro de Cavalo de Fogo e no livro Patrulheiros do Hades. Estão em promoção. Começou hoje essa promoção, Cavalo de Fogo, Patrulheiros do Hades. Maico, se você estiver me ouvindo, Anete, pega aí para mim, aí no estoque, aí um Patrulheiros do Hades e um Cavalo de Fogo para eu mostrar para os meus amados irmãos. Todos os nossos livros agora já estão no estoque. Você pode adquiri-los. Outro texto que eu queria ler é Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, para vocês terem uma ideia melhor, biblicamente, falando sobre ele. Capítulo 4. Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 2, diz, naquele dia, o renovo do Senhor será magnífico. Por quê? Porque ele chegou nesse dia, o Senhor chega. Aí ele diz assim, naquele dia o renovo do Senhor será magnífico, glorioso, e o fruto da terra excelente, formoso, para os que escaparem de Israel. Isso é para quem escapar da batalha do Armagedon. E sucederá que o remanescente de Sião, o remanescente de Jerusalém, aqui está, aqui, ó. Eu já vou ler o texto. Os dois livros. Esses livros são um livro só. Olha só. Este aqui, que é o Cavalo de Fogo, é sobre o Kairos, o que aconteceu lá em cima. E esse é o que aconteceu no Cronos. Então, aqui, ó, os dois trabalham juntos. Quando você lê esses dois livros, você tem uma visão geral de tudo aquilo que eu tenho. Você adianta um montão de tempo na sua vida. Esse aqui, também você pode baixar agora mesmo na Apple Store. Você tem aí a Apple Store, é só colocar aí, tá? Alderi Nelson Rocha, aí o livro, autor, ou por este livro, que é Patrulheiros do Hades, no Gólgota, tá? Você pode achá-lo. Aí também o Elício colocou lá no Meu Jesus, na parte de venda da nossa loja, também está lá, você pode clicar e cair direto lá, na página. Amém? Então, o texto de Isaías, capítulo 4. Capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor, que é Cristo, será magnífico e glorioso, e o fruto da terra excelente e formoso, para que os escaparem de Israel, do Armagedon. Será que o remanescente de Sião e o remanescente de Jerusalém, as 144 mil são primícias, e o remanescente é 10%. Então, se você tem 144 mil, como primícia, dá para se calcular. Quem puder me ajudar calculando aí, calcule. Olha, se 144 mil são as primícias, que é 1%, então dá para se calcular 10%. Então, você calcula 1.440.000 e pouco, aí você vai ler, é o remanescente em si da nação. Então, você vai poder calcular quanto será a nação em si quando ela for levantada da ressurreição dos mortos. Meu irmão, de que você está falando? Estou falando de Ezequiel, capítulo 37. Essa ressurreição que vai haver, que é o que mostrou aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, nós temos 1%. 1% já posso calcular, que é 144 mil. Então, eu tenho 10%, aí você calcula 1.444.000. Mas se vocês chegarem até aqui, vocês vão ver se 1.444.000
é 10%, então você pode chegar à conclusão de quantos milhões de pessoas Deus vai ter que levantar das nações, fora o que ele vai ressuscitar dentre os mortos, para fazer de Israel uma nação só nesse dia. No dia da nossa chegada, Deus vai fazer isso. Agora, olha só, já vou falar sobre isso, um momentinho só. Isaías capítulo 4. Capítulo 4 diz assim, verso 3. Sucederá que o remanescente de Sião e o remanescente de Jerusalém, 1% e 10%, serão chamados santos. Isto é, todo aquele que foi inscrito para a vida em Jerusalém. Então, está falando dos sacerdócios reais. Segundo o texto de Êxodo 19, 5 e 6. Que o desejo de Deus será fazer da nação de Israel um sacerdócio real. Então, aquele que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Deus transformará eles em sacerdócio real para as nações. E o que Levi foi para as demais tribos, a nação de Israel será para todas as nações. Se cumprirá, então, Isaías capítulo 60. Versículo 5. O Senhor criará sobre toda a extensão do Monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma nuvem e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Verso 6. E haverá um tabernáculo para a sombra de dia, para proteger do calor, como um refúgio para a cobertura das tempestades da chuva. Isso aqui. Quem é esse aqui? É o tabernáculo de Apocalipse, capítulo 21. Então, ele está se referindo a isso. Então, Isaías, capítulo 4, verso 6. Isaías, capítulo 4, verso 6. A posição da cidade. A cidade não chegará até a terra, ela não entrará na terra. Os que dizem isso estão erradamente, estão totalmente errados, equivocados. Ela ficará sobre a terra. E, finalmente, o texto de Apocalipse, que eu poderia começar por lá, mas eu não queria, porque eu tinha que explicar esses pontos para vocês, que Abraão, capítulo 11, viu essa cidade sendo construída. A Bíblia diz, capítulo 11, que Abraão viu a cidade cujo construtor era Deus. Por isso que as pessoas não iam para lá ainda, porque Deus estava construindo. Quando Jesus morreu na cruz, ele consumou, tetelestai, ele consumou essa obra. Por isso, então, que ele levou o cativo, o cativeiro, o paraíso, o seio de Abraão do Hades para lá. Por quê? Porque a cidade foi concluída e consumada. Aí no capítulo 21 de Apocalipse, já terminando esta aula, graças a Deus, estou terminando agora. Aí no capítulo 21, falando da cidade, a partir do versículo 9, ele vai falando da cidade. Aí ele diz, vem ver os anjos. Aí os anjos o chamam. Aí no verso 10, se levou em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade santa de Jerusalém, que é descer do céu da parte de Deus. Tendo a cidade, a glória de Deus, o brilho da sua luz, era semelhante a uma pedra preciosíssima, cuja pedra, como uma pedra de jaspe, resplandecente como cristal. Ele vai falando da cidade, do muro, vai falando da cidade, falando da forma quadrada da cidade, verso 16. A espessura da cidade, material do muro, os fundamentos do muro, e ele vai embora. Aí ele diz, verso 22, nela não vi templo, que o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso, e o Cordeiro é o Shaddai. Verso 23, a cidade não necessita de resplendor do sol nem da lua, por isso que quando ele vier, a cidade entrar no espaço, vai ser como uma bola de fogo, arrebentando tudo, por isso que vai ter um terremoto. E todos os astros vão sentir o impacto da entrada dela. Aí diz o texto, porque a cidade, a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí o verso 24 diz, e as cidades que alcançarem a salvação, caminharão, as nações que alcançarem a salvação, caminharão a sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Porque ela estará numa posição alta de luz, como o sol, como a lua. Então ela estará sobre a terra. Essa é a posição. Essa é a nossa aula hoje, a chegada
2. Ainda temos a chegada a 3. Não dá tempo de eu falar sobre a ressurreição de Israel, a nação que vai se levantar aí um dia. Que Deus abençoe vocês. Os irmãos que estão fazendo parte do Projeto 99 estão sendo muito abençoados. Vou colocar mais material ainda para eles. Projeto 99, obrigado. Você fazer parte desse projeto está nos ajudando a ir em frente. Toda essa madrugada fui dormir, eram já 8 da manhã, trabalhando, e coloquei aí uma amostra para vocês a respeito do que eu estou fazendo da Santa Bíblia. O mesmo que eu vou fazer com cada livro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Colocar novos comentários e colocar aí para que vocês possam baixar os livros a hora que vocês quiserem. Vamos ter também a Bible Cronos, vou colocar a Bible Cronos e a Bíblia Expressa aqui para vocês, para aqueles que querem tê-la, em nome do Senhor Jesus. Já o mapa, os mapas, graças a Deus, já vão começar a serem enviados a partir do dia 1º de maio para todos os nossos amigos daqui dos Estados Unidos, para todos vocês que vão adquirir o mapa. Muito obrigado, depois eu falo do mapa para vocês. Vocês vão ficar assustados com ele. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado pela oração, obrigado pelas doações, obrigado pelas ofertas de amor, obrigado pelo carinho, por vocês lembrarem da gente. Obrigado pelo seu coração generoso. Nós, toda a minha família, a Nete, eu, Maico, Mateus, todos nós agradecemos, a Els, todos agradecemos o carinho de vocês.